A paz do Senhor, meus amados, minhas queridas. Vamos para o momento do nosso devocional de todo dia, que é o momento da leitura da Palavra de Deus. Estamos lendo a Bíblia em um ano, né? Estamos no livro de Êxodo, inclusive terminando hoje. Hoje a Gisele não pôde estar aqui comigo, mas eu estou aqui para nós fazermos a finalização desse maravilhoso livro. E hoje nós vamos estar lendo o capítulo 38, o 39 e o 40 de Êxodo. 38. O altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de acácia, de 5 côvados era o comprimento, e de 5 a largura, era quadrado o altar, e de 3 côvados a altura. Dos 4 cantos fez levantar-se 4 chifres, os quais formavam uma só peça com o altar. E o cobriu de bronze. Fez também todos os utensílios do altar, recipientes para recolher as suas cinzas, e pás, e bacias, e garfos, e braseiros, todos esses utensílios de bronze os fez. Fez também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede, do rebordo do altar para baixo, a qual chegava até ao meio do altar. Fundiu 4 argolas para os 4 cantos da grelha de bronze, para nelas se meterem os varais. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de bronze. Meteu os varais nas argolas de um e outro lado do altar, para ser levado oco, e de tábua os fez. A bacia de bronze. Fez também a bacia de bronze com o seu suporte de bronze, dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar à porta da tenda da congregação, o átrio e o reposteiro. Fez também o átrio ao lado meridional, que dá para o sul. As cortinas do átrio eram de linho fino retorcido, de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vegas eram de prata. De igual modo, para o lado norte, havia cortinas de 100 côvados de comprimento. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de bronze. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Para o lado do ocidente havia cortinas de 50 côvados. As suas colunas eram 10 e as suas bases 10. Os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. Do lado oriental para o levante eram as cortinas de 50 côvados. As cortinas para um lado da entrada eram de 15 côvados, e as suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Para o outro lado da entrada do átrio, de um e outro lado da entrada, eram as cortinas de 15 côvados. As suas colunas eram 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas ao redor do átrio eram de linho fino retorcido. As bases das colunas eram de bronze, os ganchos das colunas e as suas vergas eram de prata. O reposteiro da porta do átrio era de obra de bordador, de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. O comprimento era de 20 côvados e a altura na largura era de 5 côvados, segundo a medida das cortinas do átrio. As suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de bronze, seus ganchos eram de prata, e o revestimento das suas cabeças e as suas vergas de prata. Todos os projetos do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, a saber, o tabernáculo do testemunho, segundo, por ordem de Moisés, foram contadas para o serviço dos levitas por intermédio de Itamar, filho do sacerdote Arão.
Fez Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor ordenara a Moisés. E com ele Aioliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, mestre de obra, desenhista e bordador em estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todo o ouro empregado na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 730 ciclos, segundo o ciclo do santuário. A prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, segundo o ciclo do santuário. Uma beca por cabeça, isto é, meio ciclo, segundo o ciclo do santuário, de qualquer dos arrolados de 20 anos para cima, que foram 603.550. Empregaram-se 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para as 100 bases, 100 talentos, um talento para cada base. 2.775 ciclos, fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças, e lhes fez as vergas. O bronze da oferta foram 70 talentos e 2.400 ciclos. Dele fez as bases da porta da tenda da congregação, e o altar de bronze, e a sua grelha de bronze, e todos os utensílios do altar, e as bases do átrio ao redor, e as bases da porta do átrio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do átrio ao redor. As vestes dos sacerdotes. Capítulo 39. Fizeram também de estofa azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar no santuário, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fios para permanecerem entre o estofo azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. O cinto de obra esmerada que estava sobre a estola do sacerdote era de obra igual da mesma obra de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também se prepararam as pedras de ônix engastadas em ouro, trabalhadas como lavores de sinete, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedra de memória aos filhos de Israel, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também o peitoral de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Era quadrado, duplo, fizeram o peitoral. De 1 palmo era o seu comprimento, e de 1 palmo dobrado a sua largura. Colocaram nele engastes de pedras, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio, carbúnculo era a primeira. A segunda ordem era de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem era de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem era de berilo, ônix e jaspe. Eram eles guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras eram conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Eram esculpidos como sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. E fizeram para o peitoral correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também fizeram para o peitoral
2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e meteram as 2 correntes trançadas de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral. As outras 2 pontas das 2 correntes trançadas meteram nos 2 engastes e as puseram nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, oposta à estola sacerdotal. Fizeram também mais 2 argolas de ouro e as puseram nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima com uma fita azul, para que estivesse sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separasse da estola sacerdotal, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a sobrepeliz da estola sacerdotal, de obra tecida, toda de estofo azul. No meio dela havia uma abertura. Era debruada com uma abertura de uma saia de malha, para que se não rompesse. Em toda a orla da sobrepeliz fizeram romãs de estofo azul, carmesim e linho retorcido. Fizeram campainhas de ouro puro e as colocaram no meio das romãs, em toda a orla da sobrepeliz. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, em toda a orla da sobrepeliz, para se usar ao ministrar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e as tiaras de linho fino, e os calções de linho fino retorcido, e o cinto de linho fino retorcido, e de estofa azul, e de púrpura, e de carmesim, obra de bordador, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Também fizeram de ouro puro a lâmina da coroa sagrada, e nela gravaram a maneira de gravuras de sinete, santidade ao Senhor, e ataram-na com um cordão de estofa azul, para prenderem a lâmina à parte superior da mitra, segundo o Senhor ordenara a Moisés, os utensílios do tabernáculo completados. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram tudo segundo o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus pertences, os seus colchetes, as suas tábuas, as suas vergas, as suas colunas e as suas bases, a coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles fina e o véu do reposteiro, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas em ordem e todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. Também o altar de ouro e o óleo da unção e o incenso aromático e o reposteiro da porta da tenda, o altar de bronze e a sua grelha de bronze, e os seus varais e todos os seus utensílios, e a bacia e o seu suporte, as cortinas do átrio e as suas colunas, e as suas bases e o reposteiro para a porta do átrio, e as suas cordas e os seus pregos, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes finamente tecidas para ministrar nos santuários e as vestes sagradas do sacerdote, Arão, e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. Tudo segundo o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinha feito segundo o Senhor havia ordenado.
Assim a fizeram, e Moisés os abençoou. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo, capítulo 40. Depois disse o Senhor a Moisés: No primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com o véu. Meterás nele a mesa e porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. E pendurarás o reposteiro da porta do tabernáculo. Porás o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Porás a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encherás de água. Depois porás o átrio ao redor, e pendurarás o reposteiro à porta do átrio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que nele está, e o consagrarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, e a consagrarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Vestirás Arão das vestes sagradas, e o ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas. E os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficie como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. O tabernáculo é levantado. E tudo fez Moisés segundo o Senhor lhe havia ordenado. Assim o fez. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, se levantou o tabernáculo. Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele as suas vergas, e levantou as suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda por cima, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e o pôs na arca, e meteu os varais na arca, e pôs o propiciatório em cima da arca. Introduziu a arca no tabernáculo e pendurou o véu do reposteiro, e com ele cobriu a arca do testemunho, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem os pães da proposição perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E preparou as lâmpadas perante o Senhor, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também o reposteiro da porta do tabernáculo. Pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Pôs a bacia entre a tenda da congregação e o altar, e a encheu de água para se lavar. Nela, Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando se chegavam ao altar, segundo o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação,
porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Glória a Deus, né? Maravilhoso ver a presença do Senhor no meio do seu povo. Por isso que aquele povo foi vitorioso, né? Mesmo que em algum momento eles murmuraram, né? Eles cometeram pecado, mas logo ao se arrependerem, o Senhor estava ali para continuar os abençoando, né? E como a sua presença ia com eles, então eles iam vencendo a cada dia que passava, cada inimigo que se opuseram diante deles, eles saíam vencedores porque a presença de Deus era com o seu povo. Graças a Deus terminamos mais um livro, né? E amanhã estaremos iniciando mais um, né? Glória a Deus, por isso que o Senhor continue nos dando força, continue nos abençoando, né? Nos fortalecendo, nos animando para ler a sua palavra, meditar e, como eu sempre falo, colocar, né? Viver, né? O que nós lemos e aprendemos. Vamos agora orar e agradecer ao nosso Deus por tudo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Paizinho, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelos teus livramentos. Obrigado pelo Senhor ter nos guardado até aqui. E nós continuamos, meu Deus, clamando a tua misericórdia sobre nós. Nós continuamos dizendo, Senhor, que nós dependemos totalmente de Ti, da Tua proteção, meu Deus. Continua, meu Deus, assim como o Senhor foi com o seu povo, a Sua presença, Senhor. Seja conosco também em todo o tempo, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Que a Sua presença seja conosco, meu Deus, nos livrando e nos guardando de todo mal. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que está nos acompanhando, nos ouvindo, Senhor. Que a Tua palavra, Senhor, possa, meu Deus, florescer dentro de cada coração. Abençoa cada lar aqui representado, meu Deus. Faz milagres e maravilha, meu Senhor, na vida de cada um. Fica conosco, pois tudo nós pedimos. Desculpa, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.